Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é domingo e nós estamos celebrando a festa da Epifania do Senhor. Deus que se manifesta a todos. Deus que se manifesta. Deus que se faz conhecer. Pois bem, meditemos então neste santo e abençoado dia sobre os mistérios de nossa fé, sobre a vinda de Jesus a este mundo, sobre esta manifestação de Deus a todos os povos. Que hoje possamos passar o dia pensando nesse grande amor de Deus, de um Deus que se fez gente como nós, que se revela a nós, que assume a nossa natureza, que quer nos salvar, que veio para nos salvar. Meditemos, pois, reflitamos sobre o Santo Evangelho deste Santo Domingo. Estamos diante daquele momento em que os magos, eles vão até o menino Jesus. Eles são avisados, Deus comunica aos três sobre o nascimento do seu filho e eles saem de longe, de muito longe, para poderem contemplar o Filho de Deus, aquele que seria o Salvador de Israel. Foram orientados pelo Espírito de Deus. O Senhor mesmo os inspirou, os preparou e os levou até o seu filho. Mas como se deu tudo isto? Pois bem, vieram seguindo uma estrela que os guiava. Vieram conduzidos por uma estrela que os guiava. Num dado momento, eles chegam até Jerusalém. Chegam em Jerusalém. E no momento em que eles chegam em Jerusalém, eles se veem diante do fato de que a estrela não mais os guiava. Ela tinha desaparecido. Então, atônitos, eles começam a perguntar onde nasceria o menino prometido, o menino que Israel esperava, o grande rei de Israel. Ora, essa notícia chegou até os ouvidos de Herodes, o louco, e quando o louco soube que eles estavam procurando aquele que seria o grande rei dos judeus, perturbado, completamente perturbado, ele manda chamar então os três reis magos e procura obter deles tudo aquilo que ele gostaria de saber. Os três reis magos contam então para Herodes que tinham sido comunicados, avisados, que o grande rei dos judeus estava para nascer ou tinha nascido e que eles tinham vindo de longe, guiados por uma estrela para ver o menino que seria o grande rei de Israel. Herodes, raposa velha, repito, perturbado com a notícia, diz para eles que ele vai procurar saber junto aos escribas o que as escrituras dizem. E assim aconteceu, e os escribas informaram para o rei que, conforme está escrito, o rei dos judeus nascerá em Belém. Ora, o rei então vai até os magos, comunica e pede aos três que
ao saberem onde o menino está, possam voltar para avisá-lo, porque ele também quer ir adorar o menino. Que nada, nós já sabemos bem o que Herodes queria fazer. Ele ficou realmente tomado de ira, confuso, perturbado com essa notícia. Aquele menino já começou a perturbar aquele que se dizia grande. Um menino perturbou a figura do rei Herodes. Os magos partiram, saíram de dentro da casa de Herodes, do palácio de Herodes, e quando eles saem, a estrela volta a brilhar. Eu sempre entendo que muitas vezes, ao frequentarmos certos lugares, que muitas vezes, ao deixarmos em nossa vida certas pessoas, acabamos perdendo a luz que Deus tinha colocado à nossa frente. Quando frequentamos certos lugares, a luz desaparece e nós ficamos entregues a nós mesmos e ficamos à mercê, inclusive, dos inimigos. Os reis magos, eles cometeram um erro, mas eles não podiam imaginar que estavam diante de uma cobra, diante de uma serpente. Mas, ao voltarem para o caminho, ao saírem de perto de Herodes, a estrela brilha novamente. Olhe, é assim conosco também, hein? Precisamos estar bem atentos. Muitas vezes, nós expulsamos a luz que Deus tinha colocado para nos iluminar. É perigoso tudo isso. Precisamos refletir. Quando eles entram no palácio, a luz desaparece. Quando saem do palácio, a estrela aparece novamente. Precisamos mesmo pensar sobre tudo isso. Mesmo. Se muitas vezes estamos sem luz, se muitas vezes estamos sem inspiração, se muitas vezes não conseguimos ver que caminho devemos tomar, talvez seja porque estamos frequentando lugares que não deveríamos frequentar, ou estamos deixando em nossa vida pessoas que não deveríamos deixar. Muito bem, eles partiram e, ao chegarem em Belém, encontraram o menino, o rei de Israel, deitado numa simples manjedoura. Encontraram seu pai e sua mãe. Encontraram o menino de forma desconcertante. Eles não podiam imaginar que iriam encontrá-lo de maneira tão pobre, sendo tão pobre. Eles não podiam imaginar. Certamente que o primeiro contato foi um desconcerto, mas logo entenderam que estava além de tudo aquilo que eles estavam vendo, o mistério de Deus. Aquilo que eles viam era preciso enxergar de uma forma muito maior, além. E é assim mesmo. Quando nós estamos inspirados por Deus, quando nossos olhos estão fixos em Deus, costumamos ver as coisas além. Costumamos enxergar as coisas com os olhos do próprio Deus. Precisamos pedir sempre a Deus a graça de uma visão espiritual. Os reis magos não pararam naquilo que viam. Uma frágil criança deitada numa manjedoura, num lugar tão pobre. Eles não pararam nisso daí. Como eles estavam inspirados, como eles estavam orientados, eles conseguiram ir além daquilo que eles viram. E por isso eles se prostraram, e por isso eles adoraram, e por isso eles ofereceram ouro, incenso e mirra, reconhecendo a santidade daquela criança, a divindade daquela criança.
reconhecendo naquela criança aquilo que eles tinham ouvido do céu, de Deus mesmo, que os orientou até onde o seu filho estava. Oh, como precisamos aprender! Oh, como precisamos pedir a Jesus a graça de olhos espirituais, de podermos ir além das coisas, de vermos Deus além de cada coisa que estamos vendo, de podermos ver a mão de Deus por trás de cada acontecimento. Como nós precisamos pedir a Deus a graça de uma visão espiritual. Às vezes estamos tão na carne, somos tão carnais, que não conseguimos ir além daquilo que vemos. E aí murmuramos, reclamamos, nos azedamos, ficamos impacientes, perdemos a graça que Deus tinha reservado para nós, exatamente porque nossos olhos não conseguiram ir além daquilo que eles estavam vendo. Os reis magos não. Eles viram além. Eles viram na criança pobre, deitada numa manjedoura. Eles viram além. É assim que acontece conosco quando Deus está em nós, quando o Espírito Santo está em nós, quando nossa vida é conduzida pelo Espírito de Deus. Nós vemos além, enxergamos além, não paramos naquilo que vemos. Rezemos, pois, ao Espírito Santo para que Ele nos conceda essa grande graça. E vamos pedir exatamente neste dia em que celebramos a manifestação de Deus a todos os povos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós e valei-nos no combate. Amém.